Deus, declaro aberta 462ª sessão extraordinária do dia 23 de dezembro de 2025. Antes de passar a palavra ao primeiro secretário, gostaria de agradecer a presença de todos que nos acompanham no plenário, agradecer a presença do ex-vereador Gabriel Gazola. Peço ao senhor primeiro secretário que, por gentileza, faça a leitura das matérias constantes da pauta do expediente da sessão. Bom dia a todos que nos acompanham pela Salense FM, redes sociais, ao destacar a presença do jornal Homogiano aqui na nossa sessão, todos os vereadores e a todos aqui presentes, ex-vereador Gazola, Paulo, Raul, Felipe e Adriano, sempre um prazer tê-los aqui. Projeto de Lei 89 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que estima receita e fixa despesa no município de Salos Oliveira para o exercício de 2026 e dá outras providências. Despacho à ordem do dia. Projeto de Lei número 100 de 2025, né? Aqui está 24. Projeto de Lei número 100 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, que abre no orçamento vigente o crédito adicional suplementar e dá outras providências, no valor de R$ 120 mil para a Sociedade Beneficente Hospitalar Santa Rita, referente ao convênio 2 de 2025, firmado entre a entidade e o município. Despacho à ordem do dia. Emenda impositiva número 1 de 2025, de autoria do vereador Luiz Roberto Saia, ao projeto de lei número 89 de 2025, no valor de R$ 88.555 para o Departamento Municipal de Água e Esgoto. Emenda impositiva número 2 de 2025, de autoria do vereador Luiz Roberto Saia, ao projeto de lei número 89 de 2025, destinando 50% destinado à área da saúde, R$ 25 mil para o Departamento Municipal de Saúde e R$ 63.555 para a Sociedade Beneficente Hospitalar Santa Rita. Despacho à ordem do dia. Emenda impositiva número 3 de 2025, de autoria do vereador Fábio Henrique Borges, ao projeto de lei número 89 de 2025, sendo R$ 30 mil para o Departamento Municipal de Serviços Urbanos. Despacho à ordem do dia. Emenda impositiva número 4 de 2025, de autoria do vereador Fábio Henrique Borges, ao projeto de lei número 89 de 2025, destinando à área da saúde R$ 147.100 para o Departamento Municipal de Saúde. Emenda impositiva número 5 de 2025, de autoria do vereador André Luiz Brazão, ao projeto de lei número 89 de 2025, sendo R$ 82.500 para o Departamento Municipal de Água e Esgoto e R$ 6.055 para o Departamento Municipal de Assistência Social. Emenda impositiva número 6 de 2025, de autoria do vereador Luiz Roberto Semprano Rezende, ao projeto de lei número 89 de 2025, sendo R$ 82.500 para o Departamento Municipal de Água e Esgoto e R$ 6.055 para o Departamento Municipal de Assistência Social. Despacho à ordem do dia. Emenda impositiva número 7 de 2025, de vereador Marco Aurélio Balugli, ao projeto de lei número 89 de 2025, sendo R$ 82.500 para o Departamento Municipal de Água e Esgoto e R$ 6.055 para o Departamento Municipal de Assistência Social. Despacho à ordem do dia. Emenda impositiva número 8 de 2025, de autoria do vereador Michel Fabiano de Oliveira, ao projeto de lei número 89 de 2025, sendo destinado R$ 82.500 para o Departamento Municipal de Água e Esgoto e R$ 6.055 para o Departamento Municipal de Assistência Social. Despacho à ordem do dia. Emenda impositiva número 9 de 2025, de autoria do vereador André Luiz Brazão, ao projeto de lei número 89 de 2025, destinando 50%, destinando à saúde R$ 88.555 para o Departamento Municipal de Saúde. Emenda impositiva número 10 de 2025, de autoria do vereador Luiz Roberto Semprano Rezende, ao projeto de lei número 89 de 2025, que corresponde a 50%, destinado à saúde R$ 88.555 para o Departamento Municipal de Saúde. Despacho à ordem do dia. Emenda impositiva número 11 de 2025, de autoria do vereador Marco Aurélio Balugli, ao projeto de lei número 89 de 2025, referente a 50%, a área da saúde, R$ 88.555 para o Departamento Municipal de Saúde. Despacho à ordem do dia. Emenda impositiva número 12 de 2025, de autoria do vereador Michel Fabiano de Oliveira, ao projeto de lei número 89 de 2025, referente aos 50% destinado à saúde,
R$ 88.555 para o Departamento Municipal de Saúde. Despacho à ordem do dia. Emenda impositiva número 13 de 2025, de autoria dos vereadores Alan Felipe dos Santos, Fabiano Estevam da Silva e Tiago Alberto Camelo de Oliveira, ao projeto de lei número 89 de 2025, no valor de R$ 265.665, dividido para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, Associação Amigos do Rocha e o Departamento Municipal de Educação, Água, Esgoto, Esporte, Lazer e Obras Públicas. Despacho à ordem do dia. Emenda impositiva número 14 de 2025, de autoria dos vereadores Alan Felipe dos Santos, Fabiana Estevam da Silva e Tiago Alberto Camilo de Oliveira, ao projeto de lei número 89 de 2025, referente aos 50% destinado à saúde, sendo R$ 200 mil para o Departamento Municipal de Saúde e R$ 65.665 para a Sociedade Beneficente Hospitalar Santa Rita. Despacho à ordem do dia. Emenda modificativa número 10 de 2025, de autoria dos vereadores Alan Felipe dos Santos, Fabiano Estevam da Silva, Fábio Henrique Borges, Luiz Roberto Saia, Tiago Alberto Camilo de Oliveira, ao projeto de lei número 89 de 2025, sendo R$ 345 mil para a realização da Feira do Livro, Festival Gastronômico e Rodeio. Despacho à ordem do dia. Emenda modificativa número 11 de 2025, de autoria dos vereadores Alan Felipe dos Santos, Fabiano Estevam da Silva, Fábio Henrique Borges, Luiz Roberto Saia e Tiago Alberto Camilo de Oliveira, ao projeto de lei número 89 de 2025, sendo R$ 137 mil para investimentos no esporte municipal. Despacho à ordem do dia. Emenda modificativa número 12 de 2025, de autoria dos vereadores Alan Felipe dos Santos, Fabiano Estevam da Silva, Fábio Henrique Borges, Luiz Roberto Saia e Tiago Alberto Camilo de Oliveira, ao projeto de lei número 89 de 2025, destinando R$ 500 mil para aquisição de área para construção de casas pelo programa CDHU. Despacho à ordem do dia. Emenda modificativa número 13 de 2025. De autoria dos vereadores Alan Felipe dos Santos, Fabiano Estevam da Silva, Fábio Henrique Borges, Luiz Roberto Saia e Tiago Alberto Camilo de Oliveira, ao projeto de lei número 89 de 2025, destinando R$ 50 mil para melhorias da cozinha piloto. Despacho à ordem do dia. Emenda modificativa número 14 de 2025, de autoria dos vereadores Alan Felipe dos Santos, Fabiano Estevam da Silva, Fábio Henrique Borges, Luiz Roberto Saia e Tiago Alberto Camilo de Oliveira, ao projeto de lei número 89 de 2025, sendo 1% de remanejamento no orçamento. Despacho à ordem do dia. Edital de convocação número 7 de 2025, convocando os vereadores para a sessão extraordinária, está sendo realizada no dia 23 de 12 de 2025, às 9 horas, para a deliberação dos projetos de leis números 89 e 100 de 2025. Todos assinando. Informo que, por se tratar de sessão extraordinária, não haverá expediente e palavra livre, somente a deliberação das emendas e do projeto de lei 89/2025 em pauta. Passando à ordem do dia, eu gostaria de colocar em discussão a emenda impositiva 01/2025, de autoria do vereador Luiz Roberto Saia, ao projeto de lei 89/2025, destinando R$ 88.555 para o Departamento Municipal de Água e Esgoto. Passa a palavra aos vereadores. Coloca a emenda impositiva 01/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis que permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica a emenda impositiva 01/2025 aprovada em votação. Coloca em discussão a emenda impositiva 02/2025, de autoria do vereador Luiz Roberto Saia, ao projeto de lei 89/2025, 50% destinado à saúde, 25 mil para o Departamento Municipal de Saúde e 63.555 mil para a Sociedade Beneficente Hospitalar Santa Rita. Passa a palavra aos vereadores. Coloca a emenda impositiva 02/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis que permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica a emenda impositiva 02/2025 aprovada em votação.
Coloca em discussão a emenda impositiva 03/2025, de autoria do vereador Fábio Henrique Borges, ao projeto de lei 89/2025, 30 mil para o Departamento Municipal de Serviços Urbanos. Passa a palavra aos vereadores. Coloca a emenda impositiva 03/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica a emenda impositiva 03/2025 aprovada em votação. Coloco em discussão a emenda impositiva 04/2025 de autoria do vereador Fábio Henrique Borges ao projeto de lei 89/2025, 50% destinado à saúde, 147.110 para o Departamento Municipal de Saúde. Passa a palavra aos vereadores. Coloca a emenda impositiva 04/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis que permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica a emenda impositiva 04/2025 aprovada em votação. Coloca em discussão a emenda impositiva 05/2025, de autoria do vereador André Luiz Brazão, ao projeto de lei 89/2025, 82.500 para o Departamento Municipal de Água e Esgoto e 6.055 para o Departamento Municipal de Assistência Social. Passa a palavra aos vereadores. Coloca a emenda impositiva 05/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica a emenda impositiva 05/2025 aprovada em votação. Coloca em discussão a emenda impositiva 06/2025, de autoria do vereador Luiz Roberto Samprônio Rezende, ao projeto de lei 89/2025, 82.500 para o Departamento Municipal de Água e Esgoto e 6.055 para o Departamento Municipal de Assistência Social. Passa a palavra aos vereadores. Com a palavra, vereador Luizinho. Obrigado, presidente. Bom dia a todos que acompanham a gente pelas redes sociais, quem está no plenário. Seja muito bem-vindo ao ex-vereador Gabriel Gazola, ao diretor da Contabilidade, o Adriano, o diretor da Educação, Felipe. Raul, seja muito bem-vindo. Senhor presidente, queria só destacar que a emenda impositiva de minha autoria 6/2025, aonde destino parte da minha emenda R$ 82.500 para perfuração de poço, onde, desde o início, mantive o compromisso, né, dessa emenda ser destinada para esse lugar, pelo fato dos problemas que a gente tem com abastecimento de água no nosso município. Então, fico muito feliz que outros vereadores também compartilharam da mesma ideia e vai destinar uma grande parte da sua emenda para minimizar os problemas de água no nosso município. E R$ 6.055 para o Centro do Idoso, onde conversamos com os responsáveis e falta fazer algumas melhorias naquele local para os nossos idosos que frequentam. Fechamento de blindex na piscina, corrimão. Então, acredito que esse recurso será de extrema importância para ambos fatores. Então, peço aos nobres o apoio referente à emenda positiva. Muito obrigado. Coloca a emenda impositiva 06/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica a emenda impositiva 06/2025 aprovada em votação.
Coloca em discussão a emenda impositiva 07/2025, de autoria do vereador Marco Aurélio Balugli, ao projeto de lei 89/2025. 82.500 para o Departamento Municipal de Água e Esgoto e 6.055 para o Departamento Municipal de Assistência Social. Passa a palavra aos vereadores. Coloca a emenda impositiva 07/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica a emenda impositiva 07/2025 aprovada em votação. Coloca em discussão a emenda impositiva 08/2025, de autoria do vereador Michel Fabiano de Oliveira, ao projeto de lei 89/2025. 82.500 para o Departamento Municipal de Água e Esgoto e 6.055 para o Departamento Municipal de Assistência Social. Passa a palavra aos vereadores. Coloca em discussão a emenda impositiva. Coloca a emenda impositiva 08/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica a emenda impositiva 08/2025 aprovada em votação. Coloca em discussão a emenda impositiva de autoria do vereador André Luiz Brazão ao projeto de lei 89/2025. 88.555 mil para o Departamento Municipal de Saúde. Passa a palavra aos vereadores. Coloca a emenda impositiva 09/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis que permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica a emenda impositiva 09/2025 aprovada em votação. Coloca em discussão a emenda impositiva 10/2025, de autoria do vereador Luiz Roberto Samproni Rezende, ao projeto de lei 89/2025, destinando à saúde 88.555 mil para o departamento. Passa a palavra aos vereadores. Com a palavra, vereador Luizinho. Senhor presidente, só justificando a emenda impositiva 10/2025, onde os outros 50% tem que ser destinado para a da saúde, na somatória de 88.550, onde 75 mil reais a gente direciona para a compra de veículo, para melhor conforto dos nossos pacientes, e 13.555 para a realização de castração. Tive no departamento, falei com a diretora, falei com a equipe técnica que passou essas necessidades, conversei com algumas protetoras que também me passou da necessidade da castração, saúde pública, e de minha parte destino esses 50% dentro desses requisitos. Muito obrigado, presidente. Coloca a emenda impositiva 10/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica a emenda impositiva 10/2025 aprovada em votação. Coloca em discussão a emenda impositiva 11/2025, de autoria do vereador Marco Aurélio Balugli, ao projeto de lei 89/2025. 50% destinado à saúde, no valor de 88.555 mil para o Departamento Municipal. Passa a palavra aos vereadores. Coloca a emenda impositiva 11/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis permaneçam sentados e aos contrários que se levantem.
Fica a emenda impositiva 11 de 2025 aprovada em votação. Coloca em discussão a emenda impositiva 12 de 2025 de autoria do vereador Michel Fabiano de Oliveira ao projeto de lei 89 de 2025. 50% destinado à saúde, no valor de R$ 88.555.000 para o Departamento Municipal. Passa a palavra aos vereadores. Coloca a emenda impositiva 12 de 2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica a emenda impositiva 12 de 2025 aprovada em votação. Coloca em discussão a emenda impositiva 13 de 2025 de autoria dos vereadores Alan Felipe dos Santos, Fabiano Estevão da Silva e Tiago Alberto Camilo de Oliveira ao projeto de lei 89 de 2025. 265.665 dividido para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, Associação dos Amigos do Rocha, os Departamentos Municipais de Educação, Água e Esgoto, Esporte e Lazer e Obras Públicas. Passa a palavra aos vereadores. Com a palavra, vereador Alan Felipe dos Santos. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Referente à emenda 13, impositiva, só para deixar registrado realmente a nossa ideia nessa emenda impositiva. Já tem um trabalho voltado ao autismo, ao projeto que se iniciou junto a indicações, é trabalho meu junto com a APAI. Então, gostaria que fosse, né, nessa emenda impositiva destinado o valor para continuar e aumentar esse projeto, assim como no centro multidisciplinar, ajudar um pouco mais aquele local, olhar com mais carinho para aquele local, que ainda às vezes faltam alguns equipamentos. O setor de água, como foi bem dito, quase todos os vereadores, suas indicações, para que seja perfurado o poço, para que tenha mais estrutura. Também o esporte, tanto na corrida de rua quanto no grupo da Associação Amigos do Rocha, que inclusive foi campeão nesse último fim de semana, mas não só o campeão, mas como faz um trabalho do esporte e também social, playground, a base da Polícia Militar ali que precisa de reforma. Então, são uma emenda que atinge vários departamentos, que seja atendida durante esse ano de 2026, para trazer mais benefícios aí a toda a população salense. Peço licença para fazer uso da palavra. Queria também destacar a nossa emenda em conjunto com o vereador Alan, vereador Garrincha, né? Conforme o vereador falou, destinados recursos para os amigos do Rocha, mais um playground na nossa cidade, a reforma também da base da PM, falando de esporte, destinando também 25 mil para uma corrida de rua em nossa cidade. Também no setor de água e esgoto, uma emenda no valor de R$100 mil e também recursos da nossa emenda impositiva para a PAI, para o autismo. Coloco a emenda impositiva 13 de 2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis que permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica a emenda impositiva 13 de 2025 aprovada em votação. Coloca em discussão a emenda impositiva 14 de 2025 de autoria dos vereadores Alan Felipe dos Santos, Fabiano Estevão da Silva e Tiago Alberto Camilo de Oliveira ao projeto de lei 89 de 2025. Destinando 200 mil para o Departamento Municipal de Saúde, 665 mil para o Hospital Santa Rita. Passa a palavra aos vereadores. Com a palavra, vereador Alan Felipe dos Santos. Da mesma forma, para registrar a emenda 14 de 2025, impositiva, a utilização de R$200 mil para a compra,
para aquisição de um veículo confortável, adaptado para quem faz o uso aí do Hospital do Amor em Barretos, trazendo mais conforto para a população, trazendo mais dignidade para quem, infelizmente, tem que usar aquele local, né? Passa por um momento difícil, então que seja o quanto confortável essa ida ao local. E R$ 65.665 para o Hospital Santa Rita, qual eu já falei com o provedor daquele local, que vai trazer algumas reformas e melhorias aí que o hospital precisa. Coloca a emenda impositiva 14/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis que permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica a emenda impositiva 14 de 2025 aprovada em votação. Coloca em discussão a emenda modificativa 10/2025, de autoria dos vereadores Alain Felipe dos Santos, Fabiano Estevão da Silva, Fábio Henrique Borges, Luiz Roberto Saia e Tiago Alberto Camilo de Oliveira, ao projeto de lei 89/2025. 345 mil para a realização da Feira do Livro, Festival Gastronômico e Rodeio. Passa a palavra aos vereadores. Coloca a emenda modificativa 10/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis que permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica a emenda modificativa 10/2025 aprovada em votação. Coloca em discussão a emenda modificativa 11/2025, de autoria dos vereadores Alain Felipe dos Santos, Fabiano Estevão da Silva, Fábio Henrique Borges, Luiz Roberto Saia e Tiago Alberto Camilo de Oliveira, ao projeto de lei 89/2025. 137 mil para investimentos no esporte municipal. Passa a palavra aos vereadores. Coloca a emenda modificativa 11/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis que permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica a emenda modificativa 11/2025 aprovada em votação. Coloca em discussão a emenda modificativa 12/2025, de autoria dos vereadores Alain Felipe dos Santos, Fabiano Estevão da Silva, Fábio Henrique Borges, Luiz Roberto Saia e Tiago Alberto Camilo de Oliveira, ao projeto de lei 89/2025. 500 mil para aquisição de área para construção de casas pelo programa CDHU. Passa a palavra aos vereadores. Com a palavra, vereador Alain Felipe dos Santos. Só para registrar essa emenda modificativa, destinando, através de orçamento, na ficha da construção de casa, de aquisição para área para construção de casas pelos programas CDHU. Enquanto eu estiver vereador aqui, Deus permitir que eu estiver vereador, ações como essas eu vou sempre estar propondo, sempre estar fazendo. A gente sabe que Salles de Oliveira carece de casas aí do CDHU, para quem precisa, quem paga aluguel. Então, é uma forma aí de a gente poder, através de orçamento, não é o financeiro, mas através de orçamento, fazer com que dê essa possibilidade para a prefeita fazer esse tipo de aquisição e entrega aí para a nossa população que tanto merece. Coloca a emenda modificativa 12/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis que permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica a emenda modificativa 12/2025 aprovada em votação. Coloca em discussão a emenda modificativa 13/2025, de autoria dos vereadores Alain Felipe dos Santos, Fabiano Estevão da Silva, Fábio Henrique Borges, Luiz Roberto Saia e Tiago Alberto Camilo de Oliveira, ao projeto de lei 89/2025. 50 mil para melhorias na cozinha piloto. Passa a palavra aos vereadores. Coloca a emenda modificativa 13/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica.
Então, peço aos favoráveis permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica a emenda modificativa 13 de 2025 aprovada em votação. Coloca em discussão a emenda modificativa 14 de 2025 de autoria dos vereadores Alan Felipe dos Santos, Fabiano Estevão da Silva, Fábio Henrique Borges, Luiz Roberto Saia e Thiago Alberto Camilo de Oliveira ao projeto de lei 89 de 2025. Passa a palavra aos vereadores. Com a palavra, André Luiz Brazão. Bom dia a todos, a quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Eu gostaria de pedir aos vereadores que reconsiderem esse projeto, tendo em vista que, para quem está lá dentro, né, como eu estou há 9 anos, a gente não vê esse projeto como algo que vai somar para a administração. Se o objetivo é fiscalizar, existem outros meios que vocês podem acessar, como o portal de transparência. Eu acho que a administração está se colocando à disposição no que é preciso, né, nas dúvidas. Eu sinto que está havendo uma comunicação muito positiva, né, por todos aqui envolvidos, né, nós vereadores, o executivo. E especialmente para quem está na contabilidade, o Adriano está aqui, nosso diretor, isso vai gerar uma quantidade de serviços muito grandes que, às vezes, assim, seria desnecessário. E até peço que vocês continuem na linha que vinha de 10%, porque isso seria uma forma da administração trabalhar mais tranquila, né? Não é uma questão política, né? Mas uma questão técnica que vai somar muito para a administração se a gente manter nos 10%. Entendo que cada um já teve um posicionamento, né? A questão política, mas gostaria muito que vocês fizessem uma reconsideração, porque isso vai, ao meu ver, apenas dificultar os trabalhos da administração, e não vejo como positivo. Então, gostaria só de deixar esse pedido para vocês fazerem essa reconsideração, e, por enquanto, é só. Com a palavra, vereador Luizinho. Obrigado, presidente. Presidente, é um indagamento, eu não vim aqui na exposição de motivo da emenda também, e se vocês puderem me responder, no dia 17/1 desse ano, 2025, o projeto de lei do ex-prefeito, que estava votado em 1%, e me coloco na votação do 1%, teve uma mudança esse ano dos nobres para 10%. E hoje, no final do ano, os mesmos que votaram 10% fizeram uma emenda modificativa de 1%. A minha pergunta e a minha dúvida é só a seguinte: mudou a linha de raciocínio porque mudou o executivo, o prefeito, ou é por coerência? Porque respeito muito o posicionamento do vereador André, não é porque a gente é de mesma bancada que eu não vou deixar de me posicionar referente à situação. Se é executivo, se o prefeito chamar a gente para conversar, eu vou estar aberto. A gente não cria empecilhos, onde eu não tive abertura na antiga administração, por levar situações políticas para o pessoal, então a gente sempre votou 1% por não ter abertura. E a minha pergunta é, por que no início do ano se mudou para 10% e agora os mesmos fizeram uma emenda de 1%? É porque teve a mudança do prefeito? Então, eu não sei. Eu mantenho a minha conduta, mantenho a minha linha de raciocínio, sou aberto a qualquer tipo de diálogo, discussão e conversa. Mas eu não consegui entender, pelo fato da mudança, num espaço tão curto. No início do ano, um projeto que veio para essa casa, que era 1%, os mesmos votou 10%, e agora, os mesmos que votaram 10% estão votando 1%. É pela troca do executivo? Meu indagamento, meu questionamento referente a essa emenda é essa, senhor presidente. Com a palavra, Alan Felipe dos Santos. Vereador, só não entendi, se eu entendi errado, você votou 1% por não ter abertura com a administração? É isso. Então, o vereador disse que votou 1% na ocasião e agora, pelo visto, também está mudando o voto por não ter abertura. Digo que estou votando 1% por não ter abertura com a atual administração, haja vista
algumas mensagens já encaminhadas e não respondidas. Haja visto a fiscalização, ela existe de várias formas e essa eu também quero utilizar, assim como eu acho que é normal, base, ter um pouco mais de acesso ao prefeito, a gente tinha, acredito que agora vocês têm, pelo que o Luizinho disse, né, que não tinha abertura, agora pelo jeito tem, eu acho super normal essa abertura, essa conversa às vezes mais próxima, às vezes, claro, a gente cobra um diálogo de mão dupla, uma resposta mais rápida, infelizmente, às vezes vocês não tiveram, infelizmente a gente às vezes não está tendo, então cada um luta com as armas que tem. Hoje, falando do meu voto, claro, é a arma que eu tenho de fiscalizar, além de portal transparência, que é outra coisa que a gente está buscando também, mas isso eu vou deixar até para uma sessão, claro, ordinária, porque muitas vezes que a gente vai pesquisar alguma coisa, não sei se é proposital ou não, mas está ficando muito fora o portal transparência, principalmente nessas 2 últimas semanas, ficou muito fora em buscas que eu fiz, então é mais um ponto aí, e às vezes eu não ter tanta abertura que tinha no passado, às vezes agora a base tem uma abertura, então cada um luta com a arma que tem, a arma que eu tenho de fiscalizar e mostrar para a população é essa, seria favorável à emenda. Com a palavra, vereador Luizinho. Obrigado, vereador. Direcionou a resposta a mim novamente. Em reunião com o executivo nessa casa, eu tenho que pautar, ele veio nessa casa, ele deu a abertura em reunião, falou que está aberto para qualquer vereador, e, inclusive, vários vereadores já foram ao gabinete fazer visita. Não sei se é no caso do nobre vereador, que não obteve resposta do executivo. Vou cobrar o executivo por não estar atendendo a visita do vereador na prefeitura, porque eu acredito que aquele espaço ele tem que estar aberto para qualquer situação. O vereador ele tem um mecanismo de ir naquele espaço e requerer uma conversa com o prefeito, porque eu acredito que é comum às duas casas, os dois poderes, desenvolver o trabalho em conjunto. E vou cobrar isso que você está mencionando, que não tem abertura, que não está tendo acesso ao executivo, que o executivo ele tem que trabalhar em diálogo com essa casa tem que trabalhar em diálogo com o executivo. Então, já que você me respondeu, então é pela troca mesmo do prefeito que foi criada essa emenda modificativa. Muito obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Luiz Roberto Saia. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa falada e escrita, aos diretores do departamento, ao ex-vereador Gabriel, que estava presente. Eu quero fazer as palavras do vereador Alain. Foi muito, eu vou com o seu raciocínio, foi muito bem dito, o vereador Luizinho. Tem aqui mensagem com a vereadora, com a prefeita Mônica. Tive a primeira conversa quando empossei ela. Ela, naquele primeiro momento, ela se disse que o gabinete está aberto, que a gente ia conversar. Depois, na reunião, conversamos, foi a mesma coisa. Tenho 3 mensagens aqui falando para a gente conversar e até o momento não tive essa abertura. Então, da mesma maneira que você não tinha abertura lá atrás, eu e o vereador Arlan também não está tendo, não sei os outros vereadores. Vereador, dá uma parte. Tudo. Eu também me encaixo nessa, estou votando essa questão do 1%, realmente pela falta de abertura. Tendo em vista, não tenho nada contra a prefeita, a gente conversa normalmente, mas realmente ela se colocou à disposição, já tentei entrar em contato por ligação, mandei mensagem, mas não obtive resposta. Inclusive, tem até 2 ofícios meus lá que até hoje não foi respondido. Um foi antes da votação do parcelamento e o outro que eu fiz a respeito a respeito de uma audiência pública com o pessoal do bairro do Jardim Boa Vista e também não obtive resposta. Então, por esse fator, meu voto também vai ser a favor de 1%. Concluindo meu raciocínio, nessas 2 últimas semanas também, portal Transparência totalmente fora. Então,
pode ter certeza, eu até falei com o contador semana passada, falei com ele hoje novamente. Da minha parte, eu acredito que todos os vereadores estão dispostos a ajudar a administração no que for preciso. E mandando os projetos para cá, eu acho que não vai ter impedimento nenhum. O senhor presidente está fazendo extraordinária e a gente analisando com coerência e está votando a favor do município. Quero destacar, nessas últimas semanas e na semana passada, precisei sim de departamentos de trabalho, e uma coisa que não acontecia no mandato passado. Eu tenho que falar o lado bom da coisa também. Hoje o chefe geral, o Denilson, tinha um problema na cidade, mandei a mensagem na hora, me respondeu e foi fazer o serviço. Então isso aí é um fato que está acontecendo, eu tenho que destacar. E outro, no final de semana, um vazamento de esgoto. Estava tendo festa dos funcionários, mandei mensagem para o Denilson, mandei mensagem para o Luciano, que está à frente da água, e eles foram lá e resolveram. Então, isso aí é um lado legal. Eu acho que os munícipes me procura o senhor, procura os vereadores aqui, e essa abertura com o chefe de gabinete está sendo importante. Só que a peça fundamental, que é a prefeita, não deu essa abertura para nós ainda. Então, por isso, hoje, eu voto 1%. Pode ser que lá na frente, mudando o pensamento que está tendo nesses 2 meses de mandato dela, a gente pode mudar nosso pensamento também. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Luizinho. Só para adentrar novamente, 1% a gente está falando de suplementação de crédito. A gente não está falando de favor de departamentos e nem resposta de ofício. É sobre o orçamento que a gente está votando 1%. Então, eu obtive aqui a resposta, por não abertura da prefeita em conversa com os vereadores, estão votando 1%. Nós estamos falando da abertura de crédito. O Beto pautou que os projetos vão vir para cá, e é uma situação que eu sempre defendi. Agora, se defender 1% porque não está respondendo ofício, nós temos a Procuradoria da Casa, pedido de informação, entra na Justiça, como a gente sempre fez, e requer, através da Justiça, os pedidos de resposta. Agora, a gente está votando aqui 1% de suplementação, a gente está falando do orçamento, a gente não está falando do que faz e deixa de fazer. O meu questionamento foi porque mudou a suplementação referente ao orçamento, não porque a prefeita não está respondendo mensagem, porque a prefeita não está atendendo por situações favores. A gente está falando do contábil da prefeitura. 1% aqui não vai impossibilitar e não vai mudar nada. Questão de ligar para alguém para resolver um problema, para responder um ofício. Se está na lei orgânica que tem que responder indicações, pedindo informação, que acione a Justiça e faz o requerimento de resposta. Mas o que a gente está votando aqui é sobre a suplementação dentro do orçamento. É isso. Deixo bem pautado aqui. E vou cobrar do Executivo, por ter aproximação da prefeita, por ser da minha base, que responda, que sente, converse e vê as necessidades cabíveis que cada vereador está cobrando da pessoa dela. Mas o que a gente está votando aqui é uma emenda modificativa referente ao orçamento, não uma questão de sentar com a prefeita e ver a situação de orçamento. É isso o meu ponto de vista. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Roberto Saia. Senhor presidente, só para concluir o meu pensamento, não sei se o vereador Fábio Borges também vai querer concluir o dele, eu vou resumir. Claro, estamos votando o orçamento, dei um exemplo, que tivemos abertura com as pessoas encarregadas. Não quero favor, não. Eu não estou aqui pedindo favor para ninguém, não. É obrigação fazer. Então, nós estamos votando o orçamento. Ponto. Estou votando o orçamento, remanejamento 1%. Minha fala agora está encerrada. Com a palavra, o vereador Fábio Henrique Borges. Só para concluir também, eu citei essa situação de contato com a prefeita, porque trouxe até a palavra aqui o vereador, mas a respeito de votar 1%, no dia da audiência foi perguntado isso também para o diretor de departamento, e o diretor falou que dá para trabalhar. É ruim, mas dá para trabalhar da mesma forma que a administração passada trabalhou durante vários anos com 1%. Então, o que precisar dessa casa, a gente vai estar sempre à disposição.
Com a palavra, vereador Michel Fabiano de Oliveira. Bom dia a todos que estão aqui presentes, todos que nos assistem através das redes sociais também. Primeiramente, respeitando também a posição dos nobres vereadores, né? E cabe aqui cada um ter seu posicionamento. Mas essa discrepância de 10 para 1 também me chama a atenção. Eu acho que, para facilitar, às vezes, o nosso trabalho, o trabalho da prefeita, eu também questiono também, por que não poderia, então, em vez de ser 1%, ser 5%, se a nossa intenção é facilitar a vida da nossa cidade. Concordo também, e vou fazer coro ao vereador Luizinho, que eu acho que a abertura tem que ser para os 9. Eu acho que todos aqui temos que ser atendidos pela prefeita, independente de lado político. Eu acho que isso não pode haver. Porque, senão, ainda vamos continuar criando essas desavenças que existem na cidade que não precisa ter. Entendo também, vereador Alain, vereador Beto, a posição de vocês. E outra, respeito. Respeito também, que cabe a cada um ter algum respeito. Só que, às vezes, eu penso de uma maneira diferente, que talvez não deixando em 1%, a gente também teria formas de cobrar ainda mais a prefeita. E outra, que a cobrança tem que ser nossa, e vamos continuar cobrando. Mas eu entendo também o posicionamento de vocês, entendo com respeito, mas eu acredito que essa mudança muito brusca, estávamos com 10, agora vamos cair para 1, gera um pensamento, o porquê. Mas, mesmo assim, eu acho que, como o vereador André disse, se tivesse como considerar, mas cabe a cada um ter os seus posicionamentos. Obrigado. Com a palavra, vereador André Luiz Brazão. Eu gostaria de reforçar que esse projeto ele não se trata apenas de dificultar ou facilitar para a administração. Como os vereadores colocaram, é possível, sim, trabalhar com 1%. Mas acontece que muitas coisas chegam na prefeitura com uma certa urgência. E, nesses remanejamentos, algumas coisas são previsíveis, a gente faz a previsão, só que outras chegam de emergência. Por exemplo, chega lá, a gente está com o custo da pasta lá esgotado, o saldo, chega uma internação compulsória que a prefeitura precisa cumprir, que é uma determinação judicial. Quando é determinação judicial, a gente só faz, não pergunta por quê. Com esses remanejamentos, dependendo do que acontece, a prefeitura tem que esperar, porque aí tem que fazer projeto de lei, mandar para casa, tem que esperar um período de alguns dias, acho, não sei se é 48 horas. Depois isso tem que aprovar aqui, voltar para a sanção da prefeita. Então, isso, na verdade, não vai só dificultar quem está na pasta da contabilidade. Inclusive, eu acho o Adriano um profissional excelente, ele sempre esteve aberto a todas as questões que eu levei para ele, e quem vai sentir muito com essa modificação para 1% vai ser a população nesses casos específicos, que quando precisarem, às vezes não vai conseguir atender de imediato. Então, por isso, eu gostaria muito de pedir para vocês considerarem desse projeto de lei, que isso só tenha a beneficiar a população e a administração também. Eu acho que nós temos que começar a quebrar esse paradigma de oposição à situação. Eu acho que nós estamos juntos aqui e gostaria muito de contar com vocês para que a gente modifiquem esse 1% e retomemos para os 10%. Com a palavra, vereador Alain Felipe dos Santos. Só para esclarecer, o vereador deu um exemplo, por exemplo, de uma internação compulsória. Eu que trabalhei no Departamento de Saúde, ela realmente não depende de uma abertura de crédito imediata. Haja visto a ação trabalhista, a gente já passou por isso já. Na época, o prefeito Fábio, em 2014, tinha 1%. A gente fez, eu não vou saber o número, mas foram várias internações compulsórias por vários motivos. Precisou, sim, posteriormente, na hora do pagamento, de acertar as questões de ficha, de abrir, mas nunca, no momento, trabalhando com 1%, igual a gente já trabalhou no Departamento de Saúde, aliás, na administração, nunca deixou de fazer uma internação compulsória por isso. Então, só para registrar, se caso haja, não é porque está trabalhando com 1%, com 20%, com 30%. Pode sim, posteriormente, no pagamento, no empenho, ter que ser feita, e eu me coloco à disposição, no momento que chamado para essa casa, de fazer. Mas a ação, porque realmente chega dessa forma. Chegou, quando a prefeitura, inclusive, a Departamento de Saúde fechava, o pessoal do fórum já foi até na minha casa, depois das 19 horas, para acionar e fazer a internação compulsória, e independente de 10% ou 1%, a gente já tinha
que fazer. E depois, claro, questão contábil, enfim, mas que não seja, que não aconteça e que não haja essa tratativa por esse motivo. Falo da internação compulsória especificamente por ter trabalhado na área. Agora, outras questões, deixar de fazer ou deixar de estar, mas vou estar sempre à disposição. Com a palavra, o vereador André Luiz Brazão. Eu citei aí um exemplo, e tem outros, né, que a gente poderia considerar, a questão de remédio de alto custo, tem várias coisas que ao meu ver, eu acho que isso só tem a beneficiar se a gente manter os 10, né, e compreendo a votação de cada um, acho que é importante esse diálogo, mas eu insisto e peço para vocês, de coração, que vocês reconsiderem essa votação, traga para os 10%, para que a gente possa trabalhar de forma positiva e unida por essa cidade. Peço licença para fazer uso da palavra. Gostaria de pegar um gancho na fala do vereador André, e a gente precisa separar as coisas, André, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E deixar bem claro que isso não vai prejudicar a população, porque essa Câmara, essa Casa de Leis, ela está à disposição, tá? No que precisar, se chegar a mandar algum projeto para cá. Ainda mais com urgência. Ainda a gente precisa lembrar e ressaltar que, na audiência que a gente teve aqui, o Adriano falou que ele teve no mandato anterior e isso não prejudicou de forma alguma. Inclusive, eu sou testemunha que eu estava aqui no mandato, foram 4 anos votando 1%. Tá? Então, deixar bem claro para a população e separar, para não falar que depois que quem aprovou e votou 1% está prejudicando. Não, essa Casa de Leis está aqui para votar qualquer crédito que mandar, seja para a saúde, seja para a educação, seja para todas as áreas. Vale? Então, eu queria só destacar aqui, vereador. Com a palavra, o vereador Luizinho. Presidente, deixar bem claro que eu não questiono o voto de vereador, que eu não tenho competência para isso. O meu questionamento foi por que votaram 10 e agora votaram 1. Eu só perguntei se foi pela troca de prefeito. Aqui o movimento não é de ataque, o movimento é somente de criar uma ideia do que foi feito ali. A gente trabalhou por 1% e eu continuo no meu raciocínio 1%. Eu só não entendo porque em janeiro de 1 foi para 10 e os criadores agora de 10 foi para 1. Era só para saber se era pela troca do executivo, somente isso. Nada de ataque, nada de situação nenhuma. Se eu quisesse fazer política, eu estaria aqui hoje votando 15, feito uma emenda de 20. Eu estou mantendo a minha linha de raciocínio, só não consigo entender por causa dessa mudança e também não consigo entender pelo fato de falar que a prefeita não abre as portas, que ela fez uma reunião com a gente, ela abre as portas sim, é só ir na prefeitura, está totalmente aberta a prefeitura para qualquer vereador. Agora, se justificar uma posição dos vereadores, nada contra. Mas eu só queria saber, dia 17/1 desse ano, de 1 mudaram para 10. Agora, trocou o prefeito, de 10 mudaram para 1. Era só para entender. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Michel Fabiano de Oliveira. Não, só para encerrar também, que na minha fala também não questiono nenhum voto de um vereador, né? Eu acho que cada um tem competência para isso. Mas, se a gente fosse analisar para quebrar esse paradigma de que entra um lado, sai um lado, aí muda para 1, volta para 10, eu acho que seria racional a gente tentar manter esses 10%. Por quê? Eu acho que uma hora tem que acabar com isso aí. Eu acho que, se esse ano estava 10% e facilitou a vida do gestor, então, por que não manter? Para também depois cobrar. Essa também é a minha questão, né? Facilitar e cobrar e fazer o nosso trabalho que a gente está fazendo aqui da melhor maneira possível. E continuar com essa base, com a cobrança em cima da prefeita, sobre tudo aquilo que a gente fala. O presidente foi feliz, essa casa aqui está presente para fazer o que for correto perante a nossa população, mas o meu questionamento também é esse, né? Porque se facilitamos esse ano, por que não manter isso, até mesmo para facilitar o trabalho da gestora e também o andamento da cidade? No mais é isso, senhor presidente.
Coloca a emenda modificativa 14/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis que permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica a emenda modificativa 14/2025 aprovada em votação. Peraí. Desculpa, peraí. Peraí, vou voltar aqui. Coloca a emenda modificativa 14/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para a sua aprovação e simbólica. Fica a emenda modificativa aprovada por 5 votos favoráveis e 2 contrários. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 89/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Sales de Oliveira para o exercício de 2026 e dá outras providências, já alterado pelas emendas. Passo a palavra aos vereadores. Coloco o projeto de lei 89/2025 em primeira votação. Trata-se de votação de maioria absoluta para sua aprovação e nominal. Então, peço ao senhor primeiro secretário que realize a chamada e os senhores vereadores se manifestem contrários ou favoráveis. Vereador Alan Felipe dos Santos, favorável. Vereador André Luiz Brazão. Favorável. Vereador Fabiano Estevam da Silva. Favorável. Vereador Fábio Henrique Borges. Favorável. Vereador Luiz Roberto Saia. Favorável ao projeto. Vereador Luiz Roberto Samprano Rezende. Favorável ao projeto. Vereador Michel Fabiano de Oliveira. Favorável ao projeto. Vereador Tiago Alberto Camilo de Oliveira. Favorável ao projeto. Fica o projeto de lei 89/2025 aprovado em primeira votação. Coloca em discussão o projeto de lei 100/2025 que abre no orçamento vigente adicional, crédito adicional suplementar e dá outras providências. Passa a palavra aos vereadores. Coloca o projeto de lei 100/2025 em votação. Trata-se de votação de maioria simples para sua aprovação e simbólica. Então, peço aos favoráveis que permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica o projeto de lei 100/2025 aprovado em votação. Peço dispensa das formalidades para a realização da segunda discussão e votação do projeto de lei 89/2025 nesta mesma sessão extraordinária. Coloco o pedido de dispensa das formalidades em votação. Então, peço aos favoráveis que permaneçam sentados e aos contrários que se levantem. Fica autorizada a dispensa das formalidades para a realização da segunda discussão e votação do projeto de lei 89/2025 nesta mesma sessão extraordinária. Coloca em segunda discussão o projeto de lei 89/2025 que estima a receita e fixa a despesa do município de Sales de Oliveira para o exercício 2026 e dá outras providências, já alterado pelas emendas. Passa a palavra aos vereadores. Coloco o projeto de lei 89/2025 em segunda votação. Trata-se de votação de maioria absoluta para sua aprovação e nominal. Então, peço ao senhor primeiro secretário que realize a chamada e os vereadores se manifestem contrários ou favoráveis. Vereador Alan Felipe dos Santos, favorável. Vereador André Luiz Brazão. Favorável. Vereador Fabiano Estevam da Silva. Favorável. Vereador Fábio Henrique Borges. Favorável. Vereador Luiz Roberto Saia. Favorável ao projeto. Vereador Luiz Roberto Samprano Rezende. Favorável ao projeto. Vereador Michel Fabiano de Oliveira. Favorável ao projeto. Vereador Tiago Alberto Camilo de Oliveira. Favorável ao projeto. Fica o projeto de lei 89/2025 aprovado em segunda votação. Da carona. O Vitor. Não havendo mais matéria a ser discutida, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.